Boa noite a todas, boa noite a todos, a todes, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que nos assistirão pelo YouTube, numa próxima oportunidade. É um prazer estarmos aqui, enquanto Mulheres EIG, mais uma vez, nessa formação. Hoje nós vamos tratar sobre ecoteologia a partir de Eva. Isso faz parte dos estudos de formação que nós estamos fazendo para tratarmos da nossa teologia ecotransfeminista, antirracista. Esse é mais um capítulo aqui da nossa formação das Mulheres EIG, uma associação em prol dos direitos das mulheres, da vida das mulheres, pela erradicação das violências contra as mulheres, especialmente a partir de uma teologia que se demonstra fundamentalista, opressora, né? Nós estamos aqui para divulgar uma nova possibilidade de fazer teologia, de viver teologia, né? Então, é um prazer estarmos aqui. Hoje nós estamos com a nossa querida Maria das Graças Ferreira, ela que vai trazer o estudo para a gente. Seja muito bem-vinda, Graça, um prazer estar aqui com você, e vamos caminhando juntas aqui, tá bom? É com você agora. Já? Antes de colocar o texto, eu vou justificar porque não é isso tudo que devem estar achando que não cabia aí e que poderia ter sido dispensado. Mas é que, embora nós conheçamos a Bíblia, parece que certas coisas passam despercebidas, né? Mesmo num texto que a gente leu e releu, de repente a gente se dá conta que tal palavra ou tal frase nem tinha dado atenção. Aconteceu comigo mesmo, olhando já esse texto várias vezes, ontem, quando eu estava fazendo, enviando para a Dani, de repente eu vi algo que eu disse, eu nunca tinha prestado atenção a esse detalhe. Então, foi nessa perspectiva que eu pensei em colocar os dois, porque são dois relatos da criação. Eu acredito que tem pessoas que não estão familiarizadas com a Bíblia, talvez nunca tenham se dado conta que são dois relatos e são relatos diferentes, porque nós fomos acostumadas desde sempre a ouvir somente um deles, né, que é o mais conveniente. Então, por isso que eu coloquei os dois, e os dois em paralelo, com a seguinte finalidade, de que as pessoas lessem, que não vai dar para ler por causa da letra, e lendo, fosse tentando perceber as diferenças. Então, mesmo vocês todas aqui, que eu acredito que todo mundo já leu várias vezes, mas leiam dessa forma como se não conhecesse, para tentar perceber algo de diferente, mesmo que não seja diferente do que leu, mas alguma impressão diferenciada das leituras anteriores, né? Aí, um outro detalhe que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu estou com vocês nessa posição pela terceira vez. Uma delas foi aquela conferência formal, no modelo tradicional. A outra vez foi tentando fazer a metodologia da leitura popular da Bíblia. E hoje, como eu não pensei antes e achei também que não seria tão bom, porque é online, vou esperar para quando a gente tiver oportunidade de fazer presencial, mas aí nós vamos fazer a metodologia da análise literária do texto. E, nesse caso, é olhar o texto pelo texto. Nada além disso, para a gente perceber o que é possível ver
vendo só o texto, sem outras hermenêuticas, sem fazer grandes exegeses, e que, mesmo assim, a gente pode perceber muita coisa. E outras vezes a gente pode ver outras formas, né? Mas eu acho que o melhor para todo mundo, inclusive para quem não tem muito conhecimento, é muito bom ver o texto como ele está, o texto pelo texto. Então, pode colocar, Dani, por favor? Sim, um detalhe a mais ainda, enquanto a Dani está tentando colocar aí, é que eu acredito que nós temos uma certa dificuldade, nós todos, de forma geral, com o texto bíblico, para ver realmente o que está escrito, e só o que está escrito, porque eu digo que a culpa, né, disso está na transliteração que foi feita. Né? Em vez de da gente estar com esse nome Bíblia, do grego, se tivesse sido traduzido mesmo para o nosso idioma, e a gente tivesse como coleção de livros, né, porque Bíblia é o plural de livros, se ao invés de Bíblia nós tivéssemos coleção de livros ou uma coletânea de livros ou enciclopédia, e a palavra livro faria toda a diferença, eu acredito. Porque no momento que é Bíblia, que é um nome que está só nesse livro, e esse livro é tido como sagrado, isso já determina a nossa forma de ver esse livro. E se ele fosse chamado apenas livro, nós o veríamos como todos os outros livros, e assim teríamos mais liberdade de ler e mais liberdade de olhar, de examinar, de observar, sem nenhuma amarra, sem nenhuma direção. Né? Então, do lado direito a gente está com um relato e do outro um outro relato. Né? Comecemos por esse aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mais uma vez, eu peço, vão olhando palavrinha por palavrinha, frase por frase, para ver o que é que a gente vai ver de diferente lá no outro. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E continua, né? Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esse relato tem apenas isso e termina aí. A gente vai ver agora que tem detalhes nesse outro que não tem aí, né? E que parece que é o que nós ouvimos o tempo todo e mais vezes. E nas pregações,
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que vocês já estão percebendo coisas aí que não tem lá, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem pode tocar, nem nele tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejável para adquirir discernimento, tomou do seu... Vou repetir isso, que não ficou muito bom. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejável para adquirir e árvore desejável para adquirir discernimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E tem versão, eu acho que só, porque eu mandei só o texto, mas na minha versão não é e conheceram, é viram. Eu acho bom a gente ficar com essa palavra. Viram que estavam nus. E a gente poderia parar aí. E eu, mesmo que vocês tenham um grande conhecimento de tudo isso, se vocês quiserem dizer alguma coisa do que chamou mais atenção nesses dois relatos, eu acharia bom. Aí, quando alguém, uma palavra, uma frase, ou que chama atenção, e aí a gente continua a partir dessa participação de vocês. O que é que nos chama mais atenção? Graça, uma coisa me chamou a atenção, já antes de você começar a leitura, né? Dizer que a gente nem percebe que são diferentes relatos. Foi tudo dado tão como uma coisa só, né? Que a gente nem percebe. Quando a gente volta lá em Gênesis 1, depois continua lendo 2, mesmo a gente vendo que é diferente, na nossa cabeça parece que a nossa leitura continua meio que como se fosse uníssono, né? Como se fosse dado de uma vez só. A gente nem percebe que são relatos completamente diferentes no sentido de muita coisa, tem muita coisa que não tem no 1, vai ter lá no 2, né? Vários elementos, né? Então, interessante que realmente a gente não lê Gênesis ou a questão da criação como sendo diferentes narrativas, né?
E o que me chama atenção também é que uma narrativa é bem diferente da outra, né? Uma fala sobre dominação, a outra fala sobre conhecimento, uma fala sobre que mais aqui que me chama atenção? Sobre alimentação, né? Você vai comer todo animal, tudo que é na terra, tudo. A outra fala mais dos frutos, as árvores que dão frutos, você pode comer as árvores que dão frutos. Então, uma é bem, vamos dizer assim, mais seca, né? Mais seca, mais direta, e a outra é mais filosófica também, né? A outra tem mais a ver com a filosofia da vida. Você consegue tirar uma filosofia de vida a partir do segundo relato, né? Pelo menos para mim foi assim. Alguém mais? Sui, você, com todo o seu conhecimento bíblico, diga aí alguma coisa, mesmo que você já saiba muito e muito mais, mas às vezes como a Valéria confirmou o que eu disse, de repente você traz algo que não está aqui no que eu programei. A tradução, né, gente? A tradução ferra com tudo. Porque Gênesis 1, principalmente, acho que é o que mais ferra, porque é humanidade. Né? Quando façamos o homem, nós façamos a humanidade. Né? E a questão que essa é uma tradução ruim do dominar, que causou extremos impactos que a gente tem da colonização cristã, né, do Ocidente, principalmente, e tudo mais, porque no hebraico é administrar, não está no piel o verbo para ser com violência, com força, né? E aí a tradução do João Ferreira de Almeida e as outras também, que não mudam muita coisa, também nos ajudam a continuar, às vezes, com as coisas que já foram dadas, né? Esse exercício da gente prestar atenção, de ver as narrativas diferentes, de ver, né, em Gênesis 2, quando se tem ali a ordem para Adão, que é a humanidade também, né? Mas você tem a criação de Adão e Eva ali, mas quando você tem a ordem, Eva não foi criada. A ordem do comer ali do fruto, Eva ainda não tinha sido criada. Okay. Mais uma perguntinha aí para a gente pensar, né? Alguém tem mais alguma coisa? Porque aí, se tiver, é maravilhoso. Quanto mais quem quiser escrever no chat também. Eu gosto. Eita, eu não vejo, só se alguém disser para mim, viu? Não, se alguém escrever, eu não dou conta. Alguém quer dizer mais alguma coisa, mesmo que seja só uma palavra, alguma impressão. As outras pessoas que estão aqui, Sueli, Bebel, Abigail, Lau, e tem mais alguém? Tem mais alguém? Então, se ninguém tiver mais nada, eu vou fazer aqui, colocar a minha análise, que eu nunca quero que a minha análise se sobreponha e impeça que vocês vejam por vocês mesmas, né? E eu me preocupo muito com a metodologia, porque a gente vai replicar isso, todos nós, não é? Em vários lugares que for trabalhar, e cada vez que a EG crescer mais. Então, é muito importante, eu acho, a gente ter clareza da metodologia, do que se adapta mais. Uhum. Então, eu gostaria de vocês ver... Só um minutinho antes de você continuar, que surgiu um comentário aqui no chat da Lauana, né? Onde aparece a palavra pecado? Também perguntar. Né? Tá, ótimo. Então, vejam. Assim, alguém viu? Já que Lauana perguntou, e a gente vai começar a debater, eu vou começar a identificar aqui, chamar a atenção, eu
A gente já pode tentar responder essa pergunta de Lauana. Vocês viram aqui em algum lugar a palavra pecado? Em nenhum, né? Em nenhum lugar. Isso foi maravilhoso, viu, Lau? Mas veja bem, começando por esse primeiro, gente, vejam só, nesse primeiro, o que é que a gente observa? Aqui não tem nada da história de proibição nesse primeiro, perceberam? Não tem nenhuma árvore proibida, não tem nada proibido. Olha, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto, aí continua, não é? E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Olha, veja, é um fechamento, realmente, e estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, eu pergunto a vocês, porque a minha experiência é essa que eu vou dizer. Eu não lembro, pelo menos, desde que eu comecei a igreja até hoje, que o relato do Gênesis, que é lido na igreja, ou em escola bíblica, ou na pregação, é esse primeiro que a gente viu aqui. Não sei se vocês já viram, ou se vocês lembram. O que sempre é dito, né? E isso eu acredito até que nem precisa a pessoa ser religiosa, nem frequentar a igreja, nem ter fé ou ser ateia, mas é tão repetida essa segunda versão que é de domínio público. Todo mundo sabe que a mulher foi feita da costela do homem, né? Que Deus fez bonequinho de barro, que houve a proibição. Todo mundo sabe da serpente, desde criança pequenininha que ouve falar disso. E como e por quê, gente? Porque tem esse relato aqui, primeiro, desse lado, e esse outro aqui, com todos esses detalhes de barro, de sopro, de primeiro homem, de depois mulher, de serpente, de árvore proibida, é só o que é repetido e que todo mundo sabe de cor, sem precisar nem ler a Bíblia, né? Por que será que isso aqui predominou? Aí outra coisa para a gente ver, né? Que não é só no relato de Gênesis que nós vamos ver relatos diferentes. Nesse fica muito claro que são duas escritas. Tem outros que não dá para perceber e, às vezes, a gente acha que um é continuação do outro, dá para enganar, mas são relatos diferentes. Então, são coisas superpostas e aquele que fica para a gente, que é repetido e repetido, com certeza deve ser o que é mais conveniente, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, né? Então, vejam bem, nesse aqui vai ter serpente, vai ter proibição e vai ter árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não tiverem mais nada para dizer, daqui a gente parte para a primeira questão que eu coloquei. Eu coloquei 5 pontos para a gente pensar e a gente pode começar pelo primeiro, se vocês não tiverem mais nada a acrescentar em relação ao porquê da repetição desse segundo texto. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Mas não é surpreendente isso que Lau disse. Não tem pecado aí, gente. Não aparece a palavra pecado. Aí de onde surgiu essa história? Uma palavra que nem tem. E eu acredito que a maioria das pessoas nem pensam nisso. Nunca nem prestaram atenção que não tem essa palavra, né? Aí vem essa primeira pergunta, que parece bem boba, né? Porque a serpente falou com Eva e não com Adão. Aí, tem várias coisas para se dizer a partir disso, né? Primeiro, porque vai nos mostrar o quanto
a análise literária do texto pode ser rica e pode nos remeter a várias outras coisas e ampliar a visão e o texto. Mas a outra coisa que Sui disse, e que também foi algo que me chamou bastante atenção quando estava pensando nisso, é o seguinte: nesse relato da proibição da proibição do fruto, né, que não podia ser comido, ele diz para Adão, né? Como Sui disse, nem tinha Eva ainda. Aí não aparece aí nenhuma conversa de Adão com Eva passando para Eva o que Deus tinha dito. Então, se for pelo texto, eu estou querendo que a gente veja o texto pelo texto. Então, o texto, pelo texto, como é que Eva sabia da proibição? Como é que Eva passou a saber disso? Né? E se ela sabia, né, ela não se sabe como, mas tem um detalhe. Se o mandamento foi dado para Adão, a gente pode pensar várias coisas em relação a isso. Seria mais lógico que a serpente fosse tentar seduzir Adão. Ele é que estava com o mandamento, ele é que detinha o mandamento. Podia Eva nem ter aparecido nessa história aí, junto com a serpente, e ela que iniciar essa história da infração. Né? Eu achei interessante isso, porque uma judia que ensina na USP, ela disse que, para os judeus, nunca foi falada essa história de pecado. No máximo, isso aí é interpretado como uma infração, porque não podia e eles infringiram, né, a lei. Aí, veja, não foi falado com Adão, mas Adão recebeu diretamente de Deus isso. E não sei se vocês prestaram atenção, ou se a gente se toca disso, que quando Eva vai dar o fruto para ele simplesmente recebe e come, né? Não parece que tem nenhuma objeção dele em relação a isso, não é? Eu acho que todo mundo viu isso, ou precisa colocar outra vez o segundo texto para a gente ver. Alguém viu ele se posicionar contrário? Não. Quem ainda argumenta com a serpente é Eva, que nem tinha recebido essa ordem diretamente de Deus. Mas ela ainda argumenta, não é? Ela ainda diz, mas não foi tudo proibido, é só essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela tem uma posição, ela tem um protagonismo, ela dialoga, né? Mas quando ela resolve comer, ela vai dar a ele, e ele passivamente não diz. Ele podia ter feito um diálogo com Eva parecido com o que Eva fez com a serpente, e podia não ter comido. Por quê? Ele não era obrigado, ele podia ter dito não. Deus disse que não era para comer, e você comeu porque quis, problema seu, mas eu não vou comer, eu não vou desobedecer. Né? Mas ele não fez isso. Né? Ele não fez isso, e interessante que, não sei se é o que passa para todo mundo, mas o que mais se fala, seriamente, ou às vezes até em tom de brincadeira, ou de ironia ou de piada, é que quem é responsável por todo o pecado do mundo é Eva. Partiu dela. E ela ainda tem um acúmulo na culpa, porque além dela fazer o que não era para ser feito, ela ainda deu ao marido. A esse marido que, tadinho, né? Por que ele não recusou, gente? É muita ingenuidade, né? Parece até que ele era um bebê que a mãe dá o que quiser, né? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas aí vamos pegar a história da serpente de um ponto de vista positivo. E isso é possível justamente nessa análise literária. Porque quando a gente analisa um texto a partir da literatura,
a gente deve levar em consideração tudo que está ali, inclusive metáforas, né? Porque a gente sabe que esse texto é metafórico. Eu digo a gente sabe, mas não é tão claro assim não, viu, gente? É tão forte, eu faço questão de dizer isso, é tão forte a questão da Bíblia ser um livro sagrado que uma pessoa da minha antiga igreja, nem é daquele Recife, de outra igreja em outro estado, com pós-doutorado na Sorbonne em arquitetura, que é um curso que é, de certa forma, aberto, quase tinha um colapso quando eu falei um dia, achando que isso era comum, que esse relato dos Gênesis era um mito, porque ele acredita que houve essa história desse jeitinho que estava aí, né? Inclusive com serpente falando. Então, estou dizendo isso para a gente ver como é forte o discurso religioso, a ponto de uma pessoa esclarecida, né? E com uma visão ampliada, porque quando a gente sai do país, quando a gente mora em outro lugar, a gente amplia ainda mais a visão, fica com, né? É uma outra cultura e acredita exatamente dessa forma. Mas vamos ver a metáfora. Porque a serpente falou com Eva e não com Adão. Me ocorreu algo, mas que foi pensado, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer todas as pessoas, mas a Lélia sabe. Houve o estágio de Fernanda, né, na EIG, e a gente começou a trabalhar a Gênesis, e eu sugeri que ela fizesse o TCC a partir daí, e a gente discutiu muito tempo isso, e aí por isso que eu quis essa pergunta da serpente, pelo seguinte, porque um dia ela disse, eu pensei numa coisa tão boba que eu estou com vergonha de falar. Eu disse, não, mas aqui é para a gente falar tudo. Aí ela disse, eu fiquei pensando, por que é que a serpente falou com Eva e não com Adão? Aí eu disse, mas essa é uma pergunta muito interessante e foi ótimo você trazer, e já dá para ser um capítulo do seu TCC, porque a partir dessa história da serpente e Eva, a gente pode abordar a ecoteologia. Por que ecoteologia? Né? E aí a gente foi pensando e dizendo assim, essa serpente chegar lá, mesmo que ela tenha chegado para Eva com esse intuito, né, de, como a gente vê a princípio, de prejudicar, de fazer o contrário, de fazê-la pecar, mesmo que não tenha esse nome pecado aí, mas pode também nos levar a pensar que há uma ligação maior, parece, das mulheres com a natureza. E que a gente vê isso e nesse momento aí, nessa metáfora, mas depois, lá na Idade Média, e né, na Inquisição, e até na Wicca, né? A gente vê essa relação com a natureza. Então, essa metáfora da serpente nos remete a isso, e é muito interessante que a gente pense e a gente vai ver mais coisas, né, a partir das outras questões levantadas, né? E se vocês têm também alguma coisa a acrescentar a isso, a gente pode passar para outra, né? Se vocês veem outra coisa nessa história da serpente, além disso que eu coloquei, ou a gente pode passar para o segundo. Alguém quer acrescentar alguma coisa, acha que a serpente tem nada a ver, não devia ter aparecido, é só bobagem, ou também, assim, iluminou alguma coisa? Nada? Passamos para frente? Então, a segunda questão vai justamente chegar aí, né? Sim, Inquisição, eu coloquei Inquisição / mulheres queimadas, né? As mulheres que foram mortas. E saber versus sabedoria.
Essas mulheres que foram queimadas eram as chamadas bruxas, né? E o que é que elas tinham, o que é que fazia com que em que é que elas incomodavam a ponto de terem sido condenadas? Eu quero que digam mesmo, que pode ser que chegue mais coisas que eu não tenha pensado. Eu queria mesmo que vocês dissessem que coisas levaram essas mulheres a serem condenadas. Numa palavra só, uma frase, alguma coisa. O conhecimento que elas tinham. E era que tipo de conhecimento? O domínio do conhecimento das ervas que curam, por exemplo, das alquimias dos alimentos, dos aromas, dos sabores. Mas alguém, lá o que está aí escondidinha, quer fazer uma pergunta bem legal, como é do pecado. Sui, vamos, com todo o teu iblismo aqui, mais alguma coisa do Talibã e as bruxas, que eu nem tenho. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. E, Sui, queres acrescentar alguma coisa, além do que Valéria disse? Não, pode ir seguindo, Graça. Então, vê bem, isso que Valéria disse é importante, né? E é um dado que nós temos. Essas mulheres eram ligadas à natureza, essas mulheres tinham realmente esse conhecimento dos chás, das curas, né? E a gente tem que pensar nisso sob vários aspectos. Primeiro, por que será que elas tinham isso? Será que é só porque elas têm um dom? Ou é porque, para as mulheres, né, naquele momento, também não restava muita coisa, enquanto os homens tinham acesso a um outro saber, por isso que eu coloquei também saber versus sabedoria, porque enquanto os homens tinham acesso ao saber, né, o saber institucionalizado, o saber acadêmico, né, elas não tinham. E eram elas que não cuidavam também da casa, dos filhos, das vizinhas, das amigas, e era como se sobrasse isso para elas, mas também como se esse tempo que elas tinham de não estar na academia, de não estar tendo outro trabalho que os homens tinham, desse essa possibilidade para elas, né, de ter esse conhecimento. E isso era muitas vezes estranho, né? Como é que elas sabiam aquilo tudo e pareciam ser bruxas realmente, né? E aí, essa história do saber. Isso me ocorreu no congresso que, paradoxalmente, quem celebrou, né, comemorou e fez um congresso internacional sobre os 500 anos da Reforma Protestante foi a Universidade Católica, e não o Seminário Batista daqui. O Seminário Batista não fez nada, fez só um culto, mas a Unicap, que é católica, fez um seminário internacional, o seu orientador veio, Valéria, e houve uma fala da pastora metodista sobre a Idade Média, e naquele momento me apareceu essa diferença do saber e da sabedoria, que nós mesmas, nós todos usamos isso de forma diferenciada, e eu não sei se a gente percebe. Quando nós falamos no saber, normalmente isso está relacionado ao conhecimento oficial, ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento reconhecido. Sabedoria, na maioria das vezes, é aquela sabedoria de vida, é a sabedoria da prática, né? É a sabedoria que não é dada, né, pelo estudo.
Ou alguém que tem uma formação acadêmica pode também ter sabedoria, mas não necessariamente. Porém, alguém que não tem formação acadêmica tem sabedoria, pode ter sabedoria como aquelas mulheres tinham, né? E aí me chamou a atenção o seguinte, olha só que coincidência. O saber, que é esse institucionalizado, é o reconhecido, é o científico, é o conhecimento em si mesmo, o conhecimento reconhecido, ele é masculino, até a palavra. O saber é masculino. A sabedoria é feminina, não é? É muito interessante isso. E aí, isso entra, né, diretamente nessa história. As mulheres foram queimadas como bruxas porque tinham sabedoria, a sabedoria. Elas não tinham esse saber institucionalizado, né? A gente sabe que houve também questões com os homens, mas foram bem menos, né? Então, por isso que eu trouxe essas duas palavras, e mais uma vez eu digo, é muito interessante a gente fazer análise literária, porque a gente olha para o texto, e mesmo que a gente não tenha estudo exegético, que a gente não tenha, não conheça método histórico crítico, não saiba nada da arqueologia, a gente consegue perceber muitas coisas que a gente nem imagina, né? Então, a gente vê que há uma disputa, né, ou um antagonismo entre o saber constituído, produzido e de domínio masculino, e a sabedoria feminina não oficial, né, não científica, e, inclusive, colocado aí na própria palavra, sabedoria. Graça, Oi? permite um adendo? Com certeza. Coisa que me ocorreu aqui também, com Sim. relação a essas mulheres, né, que foram queimadas, que eram consideradas bruxas, né, a sabedoria para elas era também uma questão de sobrevivência, né, porque as mulheres sempre foi delegado o cuidado com as pessoas. Então, para que elas pudessem exercer esse cuidado e também ter esse cuidado de outras mulheres, elas precisavam ter essa sabedoria, Sim. que era diferente desse saber, Sim. que vinha por outros métodos, a partir de outras metodologias mesmo, né? Eram outras as fontes da sabedoria. Então, era uma questão também de sobrevivência, né? Que essas mulheres precisavam dessas sabedorias com relação ao cuidado da vida, né? Então, eram parteiras, elas sabiam como trazer os bebês ao mundo, né? Como cuidar desses bebês, cuidar das mães, das crianças, né? Sabia como curar doenças, isso tem a ver com sobrevivência, né? E eu queria só trazer à memória também, Graça, que nós já estamos aí com 35 minutos. Tá Ai, bom? não acredito, mas vamos lá. Posso passar para a próxima pergunta? Não, peraí, já que você trouxe isso, eu quero falar uma coisinha rápida quando você falou das parteiras. Para você ver como a questão é séria e grave e coloca em risco até vidas, não é? Porque eu não sei se vocês viram, e se não viram, procure ver aí em alguma plataforma o filme Madame de Rocher. É um filme brasileiro, mas que fala dessa mulher que veja, isso era na Idade Média, mas essa Madame de Rocher foi início do século XX. E ela não podia, veja, as mulheres sempre foram as parteiras, né? E faziam isso sem o conhecimento científico, elas faziam intuitivamente. E havia uma escola, né, de parteiras, um curso para os homens, inclusive, porque já existia o curso de medicina, e essa Madame de Rocher, ela queria fazer o curso para ter mais conhecimento e mais preparo para fazer o parto, né, com mais segurança, e
não foi aceita, os médicos todos não queriam aceitá-la de forma alguma. Nem era para ela ser médica, era para ser parteira. E ela só foi aceita, eu acredito que teve tudo a ver com isso, porque o diretor da faculdade era negro. Eu acho que, como ele sentia a discriminação em relação a ele, por ser negro, naquela faculdade de brancos, e ele só fez medicina. Fez a medicina fora do Brasil porque foi pago pelos patrões dos pais dele, que pagaram o curso para ele. Então, eu acredito que talvez essa identificação, né, de exclusão dos dois é que fez ele brigar para que ela permanecesse nessa faculdade, e ela se formou, mas com muita discriminação, com muito sofrimento, com muito problema. Vale a pena ver o filme. Então, podemos passar para o terceiro. O terceiro item. Tem alguma coisa que apareceu para mim, meu Deus, será que sai? Mas vamos ver aqui. Não está atrapalhando, não está aparecendo. Para você está só as questões, né? Não está o que apareceu para mim, não, né? E consequências do pecado de Eva. Primeiro, não há pecado, como o Lau já levantou, mas se fala de pecado o tempo todo, o pecado está aí desde sempre, nós já nascemos sabendo disso, e aí? Eu queria muito, gente, que vocês dissessem, pode parecer bobagem, mas eu digo para vocês que não. Essa pergunta parece redundante, mas eu acho que a gente não se dá conta, talvez, do quanto isso é mais forte do que a imaginação da gente consegue alcançar. E por causa da hora, que eu sempre ultrapasso, eu queria só em uma palavra, se fosse possível, né, que cada uma também, se puder, e se lhe ocorrer algo, digam isso para mim, essa resposta. Quais as consequências para nós mulheres desse pecado de Eva? Numa palavra só, uma coisa só. Consequência prática, né? Consequência para a nossa vida, em que é que isso influenciou, como é que a gente, né, leva isso, ou isso chegou até nós a partir de uma palavra que nem existe. Culpa, violências. Mais coisas. Opressão. Está aqui no chat, eu vi agora, né? Dores de parto. Sim, eu não sei se está perguntando, se é uma pergunta, é a Abigail que colocou, eu quero que esclareça. Você está perguntando se as dores do parto é pecado realmente ou não, não entendi. Mas aí você esclarece e a gente chega lá. Hã? Sim, diga, Valéria. Culpa da gente mesmo, culpa em relação a nós próprios, né? Violência, alguém mais, Dani, Sui, Bebel, Abigail, Sueli. Opressão. Sabe o que é que eu trouxe para a gente pensar? É o seguinte, gente, isso aí está nos primórdios. Nunca houve, né, na nossa história do Ocidente, algo antes disso. Assim, desde sempre, desde as nossas ancestrais, desde que nós temos conhecimento do mundo e das coisas, e, mais uma vez, eu digo, independente da gente ter sido religiosa em algum momento ou não, todo mundo sabe disso. Então, vejam que peso tem as mulheres, né, porque aí as mulheres é que são descendentes de Eva, as mulheres serem herdeiras desse pecado que trouxe todo o mal para a humanidade. Eu acho que a gente nem pensa, a gente sabe disso, mas a gente nem pensa na dimensão que isso toma. É uma vida inteira
que nós vivemos isso, não só nós, mas nossas mães, nossas avós, todas as pessoas que vivem ao redor da gente, não é? Então, eu até coloquei assim, para não esquecer como eu senti na hora, né? Então, as mulheres são responsáveis e culpadas, como não tem pecado, né? Não tem a palavra pecado, mas a gente pode ver também pecado como mal, né? Tudo que é mal é pecado. Então, veja bem, todas nós, mulheres, somos responsáveis e culpadas por todo o mal, por todo o pecado. E atentem para isso, que não é só pelo mal. Eu fiz questão de colocar por todo o mal, né? Existente na humanidade. Porque o pecado não veio todo daí. E qual é a crença que se tem? Que tudo que acontece de ruim no mundo, até hoje, não é por causa do pecado, né? Então, todo o pecado da humanidade está com a gente, mesmo que a gente não aceite isso, mesmo que nós aqui, esse grupo e outras pessoas, não acreditem dessa forma, mas isso está. É por isso que a gente diz que é estrutural, né? Isso está na gente o tempo todo, está aí pairando no ar, né? Então, é no mundo inteiro, né? Por todo o tempo, desde os primórdios. Então, me parece que a gente nem tem a dimensão disso, né? Da abrangência, da seriedade, da responsabilidade, da culpa, do peso disso, né? E é tão grande isso, né? Que fez toda a nossa história, que vem por milênios, que não dá nem para a gente expressar, porque quando eu estava colocando aqui essas palavras seriedade, responsabilidade, culpa, peso, eu digo, ainda não é suficiente, porque a coisa é tão grande, né, é uma dimensão tal que a gente não consegue expressar. E embora a gente fale sobre isso e critique, mas a gente não chega, eu acho, à profundidade dessa questão, né? E deixe-me ver se agora é o quarto. Pronto, já pode botar a quarta questão, Dani, por favor. Então, o que é possível deduzir, né, a partir do item anterior? A gente pode dizer, não, já foi dito, é isso que você acabou de dizer e que nós dissemos também. Ficou tudo branco aqui para mim, eu não estou vendo mais vocês e não sei se vocês estão me ouvindo ou me vendo. Nem sei. Estão ouvindo? Vendo, estamos ouvindo? Indo então, muito pronto. bem. Então, eu posso continuar. E lá se vão 45 minutos. Certo. Então, mas como vocês podem já ir colocando as perguntas, né? E também nós vamos continuar com isso, né? Ivone vai falar disso, depois de Ivone eu ainda vou falar, então o que não for possível de questões a gente vai lá. Já tem quanto? 1 hora, é? 45 minutos. 45, né? Então, eu coloquei assim, né, que parece que, a partir dessa culpa milenar de Eva, né, da qual nós, mulheres, somos herdeiras, não é difícil compreender. Eu pensei exatamente nisso, porque a gente vive sempre falando da dificuldade que nós temos de a nossa luta, não é que a gente vai e quando consegue algo, parece que vai um passo atrás, e essa luta parece que tem que ser o tempo todo permanente, a gente tem que estar sempre em alerta, não é? E eu continuo sem ver vocês, não sei porquê, não sei se eu mexer vai apagar. Eu vou ficar sem ver vocês mesmo, só falando, infelizmente. Então, a partir disso, sabe, eu pensei também nisso ontem, que parece, sempre me perguntei, né, e eu acho que todas nós nos perguntamos, por que é tão difícil, né? Por que a gente tem que lutar tanto para conseguir tão pouco? E aí eu vi que é exatamente por isso. Diante dessa culpa milenar, né,
E nós, como herdeiros disso, não é difícil compreender, né? Porque é tão árdua, pesada, infidável, né? E permanente a luta das mulheres por seus direitos. E aí, veja bem, vale a pena a gente pensar nisso, é por direito, gente, não é por privilégio. O que se reivindica é direito. E ainda assim, ainda tem o agravante de direitos adquiridos que pensarem em tirarem direitos que estão adquiridos. A gente ainda tem que, além de lutar pelos direitos, fazer valer, né? Lutar para segurar isso que está aí e que nem é levado a sério, que não é cumprido, né? Então, são milhares de gerações ouvindo essa história, né? Independente como eu já disse, de ter ou não religião, isso está aí. E nós vivemos mergulhados nessa cultura que cristalizou esse pensamento, que passou a ver como natural. E natural, né? É o natural, entre aspas, natural automático, né? Ou seja, uma coisa que foi naturalizada e que, por isso, tornou-se estrutural. Portanto, já é parte do todo, do todo, faz parte do mundo, faz parte da cultura, da nossa civilização e da vida, né? Por isso que é tão difícil as mulheres, é difícil a gente conseguir, difícil as outras mulheres, não é, serem contra as feministas ou o feminismo, não entenderem, porque isso está tudo na cabeça o tempo inteiro. Aí o quinto já, viu, Dani? É quinto e último, viu? E depois a gente vai só ver outra coisinha mais rápida. O quinto já está aí, eu não estou vendo nada, né? A pergunta é assim: o que nos impede de perceber esse óbvio? Esse óbvio que apareceu aí nos dois relatos do Gênesis, né? Está literalmente escrito no texto bíblico, gente. Totalmente explícito, expresso com todas as palavras, e até palavra que não tem foi colocado, como Lauana lembrou bem do pecado, né? Então, não tem nada aí de subliminar, não está nas entrelinhas, e não é uma sutileza, está bem claro nesse relato o que é que aconteceu, né? Mas o condicionamento, né, que nos submeteram, ao qual nós fomos submetidas, é de tal modo eficaz, a ponto de não conseguirmos ler o que está diante dos nossos olhos, né, que é visível. E aí, antes de colocar o último slide, eu vou dizer o seguinte: eu queria ler o que é que diz, eu não vou conseguir ler aí, não. Aí eu vou pedir que vocês leiam aquela partezinha. Alguém leia, por favor, o que a serpente diz para Eva, por favor. Estão me ouvindo? Sim, é aqui em Gênesis 3, né? Por favor, coloca aí essa parte, a partir da serpente. E aí, quando for para parar, eu digo, porque é só um pedacinho, para entrar no último item e a gente encerrar. Bom, está escrito assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Era esse pedaço? Não, tem mais um pedacinho. Ela diz que não morrereis, mas ela diz que vai acontecer algo, né? Não morre, mas tem uma outra consequência. Vou continuar. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. Veja bem, olha, fiquem com isso aí. Olha, abrirão vossos olhos, nem precisa ficar com essa história de Deus aí, mas o mais importante é, os olhos serão abertos, conhecereis o bem e o mal, e o que é que Deus diz para Adão? Não podes comer dessa árvore, né? É a árvore do conhecimento, não está aí escrito, como eu não estou vendo, não sei, e não vou abrir a Bíblia agora, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele proíbe Adão, antes de ter Eva na história, né? O mandamento que Deus dá para Adão. Não estão localizando, é isso? Só um minutinho, Graça. Você quer que a Bebel leia? Sim, sim, quem puder Pode ler, ser outra pode ler. pessoa. Pode ser Qualquer, outra pessoa. só para ver o mandamento, o que era a árvore. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é isso que vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Então, veja, essa árvore que era proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí, eu não estou vendo o texto, eu vou dizer o que eu sei, mesmo que não coincida diretamente com a ordem que está aí. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente diz que os olhos se abrirão. Quando os olhos se abrem, a gente vê tudo, né? Quando Eva decide comer, porque ela achou o fruto interessante e que lhe daria discernimento, que é justamente essa história de conhecer o bem e o mal, e comeu por isso. E quando comeu, o que é que veio logo em seguida dizendo? Abriram-se-lhe os olhos, exatamente o que a serpente disse. Abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Será que isso não, apesar de tudo que falaram de pecado, de desobediência, de maçã, que foi sexualidade, o pecado, não está bem claro aí o que é que aconteceu? A gente, passando a ver o relato bíblico como relato de qualquer outro livro, esquecendo que é livro sagrado, esquecendo que nos fizeram acreditar no pecado, e que o pecado tem a ver com sexualidade, com desobediência, essa coisa, livre de tudo isso, tentando nos livrar dessa história toda que nos contaram a vida inteira, o que é que nos ocorre? Juntando essa coisa de abrir os olhos, de conhecer o bem e o mal, a árvore do conhecimento e discernimento que Eva que percebe. O que é que aconteceu nesse momento, gente, na humanidade? Por que é que esse casal aí, né? Esse casal não vivia ali no Éden sem nenhum problema, sem ver nada, nem sabiam, nem se davam conta que estavam nus, nem se preocupavam com isso, colhiam as frutas, podiam tudo ali, podiam comer tudo, toda beleza, tudo que acontecia, e de repente enxergaram. E isso significa o quê para a gente? Antes de colocar o que vem aí no final, eu queria ver se vem alguma coisa, se a gente pensou nisso, porque a gente pode ter ficado só nessa história de que não houve pecado, mas aconteceu alguma coisa nesse momento. O que foi essa coisa? O que é que vocês pensam? O que aconteceu nesse momento aí que deram o nome de pecado? Voltei a ver vocês, graças a Deus. Ocorre alguma coisa ou nada? Porque Olha, isso tem um comentário no chat. A Abigail diz, vergonha. Sim, mas o que é
que momento será que isso aí, porque a gente está falando de metáfora, isso é um mito, né? O que é que aconteceu nesse momento? O que foi o grande acontecimento desse momento, desses dois, que a gente sabe que não eram dois, mas aí está dois. Esses dois que viviam sem se aperceber de nada de errado, e a partir desse momento enxergaram, passaram a saber o que estava certo e errado e conhecer, né? E começaram a conhecer. E diz que surgiu, né? Aí o sofrimento, aí vem essa coisa que eu não coloquei aí, que não é necessário, porque também todo mundo sabe, as dores de parto, que foi colocada aqui, acho que por Abigail, terá que trabalhar a terra, e é visto isso como punição por nós, nada, se não aparecer, vou contar 10, 9, 8. Graça, tem outro comentário também, da Débora. Sim. Ela fala: Sim. A ideia de desobediência é tão forte para mim que nem consigo pensar em nada. Olha que interessante, sim, né? Mas eu queria também, Graça, falar sobre, segundo o que está escrito, né? Já que você está fazendo a gente pensar a literatura, né? O texto pelo texto, né? Quando eu leio, a percepção que eu tenho é que eles se viram, é o autoconhecimento, eles se reconheceram, eles perceberam o corpo, né? Eles viram sua nudez, né? Então, para mim, é como se fosse um autoconhecimento. Gente, a gente pode pensar nisso o seguinte, antes de eu dar um conhecimento aí mais oficial. Olha só, se não tem lógica isso para a gente pensar isso que eu vou dizer para vocês. Isso aí é um mito que pode representar, para mim é muito claro isso, o pulo da pré-história para a história. Na pré-história, o ser humano vivia só de colher, né? De colher os frutos, de caçar, tudo estava ali. Eles não precisavam planejar nada, trabalhar, e não se davam conta também, porque estavam num nível de conhecimento, de inteligência, que não haviam se dado conta ainda. Houve um momento da história da humanidade, né, que iniciou a história, iniciou a civilização. Nesse início, esse início foi o que foi clareando e chegando o saber. Porque a partir da civilização é que o saber se fez presente e se começou a utilizar isso. Então, é com a civilização que aparece a necessidade de roupa, né? Porque se sabe que vai precisar se proteger, não é só pela vergonha, aí é colocado vergonha, mas nós precisamos de roupa para proteger o corpo de uma série de coisas, do frio, do calor, de insetos, de tudo, né? Não tem nada a ver com vergonha. Essa história do conhecimento é exatamente isso. O conhecimento, a comer da árvore do conhecimento não era bom, porque é muito melhor viver daquela forma, sem saber do que poderia vir, das consequências das coisas, do bem e do mal. É muito melhor viver nessa inocência, como vivem os animais. Os animais não se dão conta. Não tem crise existencial, não tem nada, eles não sabem nada. Eles comem, eles fazem as coisas, eles não sabem que vão morrer, eles não sabem nada disso. E esse momento foi o marco na mudança, né? do início da civilização. Aí, por que o homem iria ter que comer com o suor do seu rosto? Não é punição nem castigo de Deus, é que ele se deu conta, é quando começou a agricultura. Eles viram que não dava mais para viver só daquele jeito, né? Deixaram de ser nômades e precisavam produzir. Se estabeleceram no local, que a gente vai ver que na Bíblia também vai apontar para isso, se estabeleceram no local e precisavam cultivar a terra para comer, senão não tinha, se ficasse o tempo todo só pegando o que estava ali fácil. Foi crescendo, foi aumentando a população, então, arar a terra, comer, né? Comer a partir do suor do seu rosto, é justamente trabalhar para sobreviver.
né? E as dores do parto é que ela se deu conta, talvez a partir do primeiro parto, que não tinha acontecido, não sei como, mas não sabia o que era, o que acontecia, mas aí já tinha consciência, como todas nós sabemos, que um parto é doloroso, que um parto é difícil. Então, são simbolismos para ver, para nos dizer, né, o que é que aconteceu nesse momento. E aí a gente pode, para encerrar, colocar esse último slide. Gente, eu vi que eu comecei a enxergar mais sem óculos e eu estava vendo menos aquilo. Ah, olha só, eu destaquei isso aqui para vocês, né, de Kierkegaard, que eu acho que resume o que aconteceu nesse momento, que a Bíblia nos diz que foi a queda, que nos ensina o que foi o pecado, e que o que aconteceu, eu acho que ele consegue dizer muito bem no livro Angústia, mas eu peguei, né, pesquei essas coisas aí. Ele coloca assim: a inocência é constantemente perdida apenas pelo salto qualitativo do indivíduo. Então, veja, sempre que a gente dá um salto qualitativo, tem uma outra coisa que a Melanie Klein que diz, que eu sempre posto quando aparece, que diz que a gente sofre, o conhecimento faz com que a gente sofra quando a gente se dá conta de algo. Então, toda inocência perdida é um sofrimento, né? Porque, agora, apesar de ser um sofrimento, é um salto qualitativo do indivíduo. Salto em que sentido? Porque ele passou a conhecer mais, ele passou a saber mais, ele passou a um patamar mais elevado na evolução humana. É perda de inocência, mas não é queda, gente. Na verdade, o que aconteceu lá nos Gênesis não foi queda, foi salto. Aí ele diz também isso: a inocência é algo que é anulado por uma transcendência. Porque, veja, foi também a civilização que trouxe a noção ao ser humano de que ele que há uma transcendência, que há algo mais nele, além do que há com os animais, né? A espiritualidade, independente de haver religião. Mas a gente vê que também, desde os primórdios, ou até antes, se encontra coisas que se atribuem à espiritualidade, mesmo ainda, até na época da pré-história. Então, essa inocência perdida, né, é ruim, mas a gente pode dizer, ao mesmo tempo, né, que é anulado pela transcendência, que é também um passo além. Quer dizer, o ser humano tem algo a mais que os animais, né? Transcende e tem uma relação outra com a psique e com a espiritualidade mesmo, né? Aí ele diz mais: a narrativa em Gênesis agora também dá a explicação correta de inocência. Ela é ignorância. Então, o que existia até aquele momento, que diz que eles eram puros, inocentes, na verdade era ignorância. Ignoravam a si próprio, ignoravam o que era ser humano e o que um humano precisaria para sobreviver. Então, ele continua dizendo: inocência não é, de forma alguma, o ser puro, mas a ignorância. Então, essa inocência que se fala, que existia no Éden, essa coisa linda, maravilhosa, era justamente o não conhecer mesmo, o não saber o que lhe esperava, o que vinha pela frente, toda a luta que tinha que enfrentar, né? Tudo que tinha que se construir na humanidade, na civilização, na cultura. E aí, mas isso aí, o pecado, então, vem como o súbito, isto é, pelo salto. Mais uma vez isso, gente. Então, a partir de hoje, a gente vai ver nada de queda, foi um salto na humanidade.
Mas esse salto também define a qualidade. Como compensação, o entendimento inventa um mito que nega o salto. O mito nega o salto. E dá nome a esse discernimento que se passou a ter do bem e do mal. E foi ruim isso, de certa forma. Era muito melhor não saber. Muito melhor a gente não saber do que a gente ia sofrer, do que acontece, né? Se a gente não soubesse que ia morrer e fosse como os animais, era mais agradável. Então, isso é que foi o mal. Em vez de falar em pecado, a gente poderia até dizer que surgiu o mal aí, mas o mal nesse sentido, o mal da gente se dar conta do que nos espera, do que é exigido de nós, do que nós precisamos fazer para sobreviver e para construir uma cultura. Então, o entendimento inventa um mito que nega o salto. Ele fantasia algo. E à medida que o entendimento fala disso, a inocência se torna, pouco a pouco, em pecaminosidade. E então, aí está o pecado que nos falaram até agora, né? Na verdade, foi uma inversão de valores e de palavra, né? A nova qualidade surge com a subitaneidade do enigmático. Eu achei que essa frase era perfeita para fechar, porque é enigmático para a gente, sempre foi, é o tempo inteiro isso, né? A gente fica o tempo todo se perguntando como foi essa história de Adão e Eva, como foi esse começo, o que é que significa. A gente sai do pecado, mas a gente não consegue colocar outra coisa no lugar. Então, há um enigma mesmo. E continua sendo enigma, porque a gente está falando sobre isso em cima de suposição, de história, né? De pesquisa, de dedução, mas nós não vivemos isso, nós não temos um filme sobre isso, um relatório sobre. Então, é enigmático, sim, né? Mas uma certeza a gente tem, que foi o início de uma nova qualidade de vida que surgiu a partir daí. Então, consegui terminar num tempo que parece que tem meia hora, né? Para questões e perguntas. E aí só quero dizer uma coisa, gente. Eu acho que eu dou tanta ênfase à palavra e quero colocar isso para vocês e reforçar. Por quê? A gente que trabalha com análise, principalmente análise lacaniana, que é diferente de Freud, apesar de tudo ter começado com Freud e se apoiar em Freud, mas Freud trabalhava com a hermenêutica, com a interpretação de Paul Ricoeur. E com Lacan houve um avanço, com muita coisa, mas eu quero pegar só a questão da linguística. E enquanto a linguística trabalha com a interligação de signos, Lacan chegou a um ponto de nem a hermenêutica de Freud, e olha um monte de coisa, porque lá vai toda a história da família, e foi além dessa combinação de signos, mas passou a trabalhar com o significante, com a palavra. Uma palavra é fundamental. Uma palavra pode fazer acontecer toda uma sessão ou desvendar para você, de repente, abrir toda uma problemática que te levou para análise ou que atrapalha a sua vida. Então, a palavra é muito importante. E aí, eu acho que todo saber popular não é à toa, né? E o ditado popular diz assim, a palavra tem poder. Né? A palavra tem poder. E o poder nesse sentido, porque tem significação, uma significação enorme. Uma palavra tem uma significação muito maior do que aquilo que está sendo dito. A partir daquela palavra pode-se pensar um monte de coisa. E fechando ainda, eu vivo dizendo que é fechando e não fecha, mas agora eu vou ter que fechar mesmo. Lévi-Strauss fez o estudo, quando veio aqui para o Brasil, na USP com os índios, e ele diz o seguinte,
né? Que a palavra, eu acho que é de outra forma de dizer, a palavra tem poder, ele diz a palavra mata. E quando ele diz a palavra mata, ele não está usando a metáfora, porque mata também, assim, às vezes fazendo a gente se deprimir, não é? Se ficar mal, mas não. Ele diz mata mesmo, mata de verdade. É capaz, a palavra é capaz de matar, como a gente morre com um tiro, com um acidente de carro, isso tudo. Então, a palavra é algo muito forte. Então, toda a nossa história, vejam, então, se uma palavra tem todo esse poder, o que essa palavra pecado fez nas nossas vidas. Eu acho que não vou falar mais não. Agora eu vou cumprir o prometido. Terminei 2 minutinhos depois da horinha que era para ficar meia hora. Eita, não estou ouvindo você não, Dani. Está o microfone fechado. Obrigada, Graça, obrigada por ter nos trazido essa perspectiva tão libertadora, né? Especialmente para as mulheres, uma libertação assim da alma mesmo, né? Uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de se fazer a vida, né? A partir dessa perspectiva. E que nós possamos aqui sermos multiplicadoras, né? Desse conhecimento, né? A Bebel levantou a mão. Primeiro eu queria pedir para quem puder abrir a câmera só para a gente fazer um registro dos rostos, acho importante. Débora vai falar que não pode, que ela não lavou o cabelo, que amanhã tem aula, que ela vai dar aula. Não quero saber, Débora, abre a câmera. Vou arrumar um pouquinho o cabelo, professora, e fazer. Leilane, você está aí? A segunda coisa, lá, eu tô pelada. Olha ela! Foi no meu privado. Desculpa, Débora, eu leio as coisas em voz alta. Leilane está no trânsito. Ah, gente, que saudade. Quero também, gente, dizer aqui da presença da Abigail da minha igreja, querida. Obrigada por estar aqui, Abigail. Obrigada. E, Abigail, agora você pode também falar do que você colocou lá, dor de parto, do que você queria saber exatamente, o que você viu? Porque a gente ainda tem tempo. Então, deixa eu só fazer um comentário rápido. E aí eu passo a palavra para a Abigail. Dani, eu acho que esse tipo de conteúdo, obrigado, Graça. A senhora foi muito usada, não pode falar senhora, Graça, não gosto. Professora Graça, muito usado pela Ruá. Eu acho que isso não é um conteúdo libertador. Isso é um conteúdo problematiquíssimo. Porque para eu sair, olha o que a Graça falou, a nossa sabedoria vem do nosso conhecimento empírico, ligado à natureza. Então, não tem um ser mais ligado à natureza do que um ser feminino. Eu nem vou entrar em questão das mulheridades, porque eu acho que não se trata só de sexo, né? Se trata de ser mulher e toda a complexidade de que é ser mulher. Agora, meu amor... Imagina eu que já não estou valendo nada, ainda com um conhecimento desse, eu não vou admitir que o povo abre a boca para falar comigo de Eva. Pronto, era só isso. Obrigada, Bebel. Diga aí. Agora é um tempo que nós temos para fazer as nossas reflexões, né? Nós temos aí, pelo menos, vamos colocar aí uns 15 minutinhos para a gente conversar sobre isso. E depois a gente retorna com a palavra para a Graça fazer as considerações finais. Quando o Bebel falou, eu lembrei outra coisa, mas eu quero que a Abigail fale primeiro. Eu ainda esqueci uma coisa. Vou pedir para você segurar, Graça. Vamos fazer aqui as nossas vou segurar, sim. E aí, quando voltar para você já faz sua consideração. Com você, Abigail, obrigada. Oi, gente, imagina, obrigada pela oportunidade, né? Primeiro eu queria, é muito bacana, a gente podia ter mais, né, desses encontros, né? Eu acho isso muito importante, muito válido. Precisamos sempre estar, né, nos atualizando e conversando a respeito de temas tão importantes quanto esse. Nós temos muitos temas para falar, né, para conversar. E assim, o comentário foi só sobre o que a gente estava conversando mesmo, né? Que a gente falou sobre
as consequências do, entre aspas, pecado, né? Que a gente sempre está falando sobre o pecado de Eva, que eu falei, não seria dores de parto também, né? Foi só isso mesmo, só um comentário sobre que, né, Deus falou lá que entre algumas coisas, Deus colocou na lista lá as dores de parto, que eu não me esqueço nunca, né? Que a gente, toda vez que a gente fala de dores de parto, tá vendo a culpa da Eva. Mas é isso, não tem nada demais não, né? Graças a Deus o tema já foi muito bem abordado, muito bem comentado, né? Pela Graça, pelas meninas, né? E foi muito abençoada hoje, né? De receber o tempo aqui para a Dani publicou, né? E foi muito boa a oportunidade, achei muito válido. E deu vontade de quero mais aí para a gente, não é, continuar falar sobre outros temas também. Foi muito bom. Muito obrigada, meninas. Parabéns. Mais alguém gostaria de colocar sua manifestação? Um tema instigante mesmo. Nós temos esse carisma, viu, Abigail? Que é o carisma do quero mais, né? Quando as mulheres EIG, elas deixam esse carisma com as pessoas, né? Porque uma perspectiva tão inovadora, essas leituras que são feitas, né, trazem, assim, uma abertura de mente, de vida, né, e é tão importante para nós, especialmente para as mulheres e para as minorias, né, que são oprimidas pelo patriarcado, que são marginalizadas, né, e quando a gente se vê, se sente, se percebe valorizada, se percebe detentora de uma especificidade diante da Ruá, diante de Deus, né, como imagem e semelhança de Deus, é muito gratificante, né, esse sentimento que nos proporciona. Se nós não tivermos mais nenhuma manifestação, eu retorno a palavra, a Valéria vai falar? Eu vou na pegada da Bebel. E vocês não vou mais deixar ninguém falar mal da Eva, viu? Oi, Graça. Eu estou dizendo, não precisa ser só pergunta, mas se discordaram de alguma coisa, está entendendo? Algum comentário? Sim. Não, eu não discordei de nada, Graça. Só estou na pegada da Bebel. Não vou deixar mais ninguém falar mal da Eva. Não na minha frente. Porque até no momento que você estava falando sobre Eva, né, como detentora da sabedoria, né, da Sofia, né, no feminino, inclusive, né, então a sabedoria, eu até escrevi aqui, se colocar contra a sabedoria das mulheres é se colocar contra a própria vida, sobre a própria manutenção da vida, né? Então, assim, para mim foi encantador, né? Eu já tinha ouvido outras perspectivas sobre Eva, mas para mim foi muito bom, encantador, principalmente em meio às crises climáticas, a questão ecologista tão necessária em nossos tempos, né? E esse nosso cerne, né, esse nosso coração, digamos assim, das mulheres EIG, de trabalhar de maneira corajosa, teologias, né, perspectivas teológicas que sejam eco-transfeministas, antirracistas, né, e aí aprofundar nessa Eva, né, ecologista que dominava os saberes nesse grande jardim, né, o cultivo, que tinha o domínio, né, desse grande jardim, das ervas curativas, né, da nutrição da própria vida, né, e por isso a serpente falou com ela, e não com Adão, né? Então, pensar nessa perspectiva, para mim, foi muito importante, muito bacana para a gente realmente trabalhar teologias mais ecologistas e que realmente sejam, nos levem, né, a pensar, a refletir de maneira transformadora, no sentido de transformar não só a nossa perspectiva, né, mas as nossas ações, o nosso cotidiano mesmo, né, as nossas
cosmovisões, né, de vida mesmo. Muito obrigada, Graça. Algo mais? Ou vocês querem já que faça considerações finais? Porque eu esqueci duas coisas ainda, vou aproveitar esse tempinho que vão me dar de... 10 minutos, 15 minutinhos, pode ser, Graça, que a gente claro, tem... acho que menos. Isso, ok. Acho que menos. Sui, não queres completar nada? Você que é biblista. O que eu falar aqui é tema para outra formação. Vou dar uma segurada. Que era questão de falar do significado exatamente dessa árvore. Sim. Aí a gente já vai ver outra perspectiva, né? E aí, o que eu queria era ainda falar duas coisas em relação à mulher, né? Uma para o lado negativo e outra para o positivo, é que no negativo, quando a gente vê a culpa da gente em relação ao pecado, é tão sério, eu tinha até anotado, mas não disse, porque tudo que acontece, como Covid, por exemplo, né? Tsunami, tudo que acontece, as enchentes e tudo, para as pessoas aí que não acreditam na vacina e etc., é vontade de Deus, é castigo de Deus, né? Então, veja, se nós somos as herdeiras, né, do pecado, a gente é responsável até por isso também, se a gente, mesmo que isso não apareça na cabeça da gente, mas tudo que acontece de ruim é responsabilidade das mulheres, porque veio de Eva, né? Então, Eva é responsável por todo o mal e nós, consequentemente, também. Então, vejam, é por isso que eu disse do peso, né? Tudo que acontece é castigo de Deus até hoje, e é por isso. Mas, ao contrário, e também passou assim, esquecido, é que, veja bem, a mulher é protagonista quando a gente vai ver, porque a gente vê o protagonismo da mulher em muitos textos bíblicos, né? Mas eu acho que talvez a gente nunca pensou muito nesse protagonismo de Eva. Mas Eva é protagonista. Eva não pediu, ela não discutiu, ela não pediu, ela não pensou, ela não perguntou se podia, ela não combinou com o marido, ela decidiu. E decidiu porque era a árvore que ia dar discernimento, o desejo era de conhecimento. Então, se a gente aceita essa perspectiva de que, a partir daí, inicia a civilização, iniciou por ela, não foi por Adão. Né? Adão não fez absolutamente nada nessa história, nada, e foi a partir da autonomia, da independência, do protagonismo de Eva, né, que se teve a oportunidade desse conhecimento do bem e do mal, que acham que foi ruim, né, que, na verdade, é o que nos constitui mesmo, né, esse saber humano. E então, não só, sabe, não sei se foi Valério ou Bebel, não só essa sabedoria de estar junto das coisas mais da natureza, mas o próprio saber, esse que é atribuído só ao homem, a gente pode ver, se for olhar lá, né, nessa história ancestral, que Eva teve essa posição, né, ela desejou e ela concretizou isso. É isso. Obrigada por terem paciência de terem ouvido esse tempo todo, mas eu consegui antes. Não, mas eu consegui antes, não foi por mérito meu, vocês que não tiveram perguntas nem comentários. Abigail levantou a mão. Sim, eu só gostaria de dar oportunidade para minha filha, que ela está estudando na escola justamente sobre os primórdios, né, das civilizações, e tenho alguma coisinha para falar sobre as mulheres e a natureza, né, Pri? Fala aí. Pode falar. A descoberta da germinação foi atribuída às mulheres. Que ela disse que a descoberta da germinação foi atribuída às mulheres, que as mulheres tinham mais contato com a natureza, né, Bri? Então, elas começaram a deixar as sementes caírem
E as sementes germinaram, né? Porque elas cuidavam da colheita, daí quando elas iam pegar os frutos, elas deixavam algumas sementes caírem, daí quando outros dias elas voltavam para pegar, elas viam que as plantas cresciam mais. Ah, Então, ótima fizeram sim, contribuição. Muito obrigada. Obrigada por contribuição da Pri aí. compartilhar. Obrigada, Pri. Tá vendo como é Obrigada. importante, né? Como, aí é o que reforça mais o que a Graça trouxe, né? Que a civilização se deu a partir das mulheres, né? E não a partir dos homens. A civilização, né, esse salto aí da passagem da época da colheita, ou desculpa, dos caçadores-coletores para os agricultores, esse salto foi a partir das mulheres, né? E não a partir dos homens. Obrigada, Priscila, por ter compartilhado isso conosco. Gente, nós temos mais algum comentário? Aprendi muito com vocês, Sueli, aprendi muito com vocês hoje. Precisamos sempre refletir nossos cotidianos, rever nossos conhecimentos e nossas práticas. Gratidão. Adorei que Adão não fez nada bem feminista. A Sueli colocou aqui no chat. Adorei que Adão não fez nada, bem feminista. A gente precisa agora cuidar de desconstruir o pecado e de construir essa outra Eva, assim, fantástica, né? Exatamente. Gente, então, nós chegamos aqui ao final da nossa formação. Agradecemos à Graça, teóloga, mestre, né? Você fez mestrado em teologia, né, Graça? Foi o Cântico dos Cânticos que me fez rever toda a Bíblia, porque a partir do cântico dá para a gente rever tudo, inclusive Eva, e essa perspectiva. Graça, nossa recém-mestra em teologia, pastora do nosso coletivo também, das Mulheres EIG. Obrigada, Graça. Obrigada a todas que acompanharam conosco até agora. Se você que está acompanhando pelo YouTube gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, aquelas coisas todas. Se você gostou do nosso trabalho e deseja contribuir de alguma forma, vou pedir para a Sui colocar aqui no chat a nossa chave Pix. Se ela não souber, eu coloco a nossa chave Pix para que a gente possa... para que você possa contribuir com o nosso trabalho, que aqui somos todas voluntárias, né? Fazemos isso por amor à causa, amor à teologia ecotransfeminista, antirracista, que causa transtornos, mas também liberta, né? E aí, então, quero dizer para vocês que nossas formações se dão às terceiras quintas-feiras do mês. Então, no próximo... o nosso próximo encontro vai ser no dia 3/7. Também... Dani, não são as primeiras? As primeiras, isso. Então, vou reformular aqui. Quero dizer para vocês que os nossos encontros se dão às primeiras quintas-feiras do mês. O próximo encontro vai ser no dia 3/7, também com a Graça, e ela vai trazer a temática Deus para além do masculino e do feminino. Não, mês que vem não é a Ivone Guevara? A Ivone não é em julho, em agosto? Não, a Ivone é em julho, e ela em depois. Então, peraí. Vamos retomar aí a agenda. Porque parece que houve uma mudança, né? Que Ivone não podia. Acompanhe o Stories, que vocês vão ver a agenda depois. Tá tudo bem. Isso, acompanhe o Stories. Então, o próximo encontro vai ser com a Ivone Gebara. Ela vai falar sobre ecoteologia e vai ser no dia 3/7, tá bom? É isso, gente. Obrigada por todas estarem aqui. Uma boa noite a todas e espero que hoje não vai ter fotinha, não? Não tem foto? A Bebel já tirou. Já tirou há muito tempo, senhora. Ai, não acredito que eu nem fiz um jeitinho de ficar nem melhor. passou perfume, eu já tirei a foto.
Boa noite, meninas. Obrigada pela presença de todas. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.